Guerra Nuclear, por Farley Roberto Mazzarioli. Você vai encontrar esse material, tá? Esse arquivo em PowerPoint com 10.1 megabytes no meu site, ali farley.net. Esse material foi apresentado no Cosmos em 2018, tá? No evento Cosmos, tá? No Sesc de Birigui. Tá? E eu estou agora em 2021 gravando para colocar no YouTube também essa palestra. Bem, apresentação do autor. Formado em Física, Filosofia e Teologia, com 2 especializações, trabalhando como professor de Física, logo com vasta experiência em terrorismo, tortura e genocídio. Fazendo bico como agente da CIA, o Sesc não foi informado, tá? Para completar o salário de professor. Então, experiência como agente da CIA, tá? Apoio tático na derrubada de governos hostis à política americana. Isso é na época do Tito Trump, né? Hoje em dia está diferente. Auxílio no desaparecimento de testemunhas de eventos ufológicos. Eu falei isso na palestra cheia de ufólogo e ninguém deu risada, mas tudo bem. Monitoramento de ações do INAP e do evento COS desde a fundação. Eu participo do INAP desde 1997. Tá? E participei e assisti todos os Cosmos. O de 2018 foi o primeiro, até agora o único, que eu fui chamado para dar uma palestra. E o assunto escolhido foi sobre guerra nuclear. Tá? Então, bem, começando. Energia das bombas nucleares. Tá? Essa equação do tio Einstein, E igual a mc ao quadrado, tá? Ela mostra que você pode tirar muita energia da massa do núcleo atômico. Tá? Ou seja, quando ele publicou isso em 1905, levou-se à percepção que poderia ser explorado e se tirasse a forma de energia. Aqui nós temos algumas fotos do Einstein e o Leo Szilard, quando Einstein assina a carta ao presidente dos Estados Unidos recomendando a construção da bomba atômica, com a preocupação de que os nazistas poderiam chegar nela primeiro. Felizmente, Hitler não passou muito longe disso e decidiu não investir em armas de tecnologia mais avançada. Ele preferiu aquilo que seria mais convencional, tá? Que seria mais confiável de dar certo. E os Estados Unidos conseguiu fazer isso depois de um esforço militar muito grande e com uma perspectiva a longo prazo. Na situação do Hitler, isso também nem seria viável. Tá? Bem, a outra foto nós temos, deixa eu ver se dá para ver o cursor direito, a foto de Trinity, que foi a primeira bomba atômica, em 1945. Ela foi testada no deserto dos Estados Unidos, depois teve a de Hiroshima e depois a de Nagasaki, mas essa foi a primeira bomba de fissão nuclear. Ela teve energia de 15 a 20 quilotons, ou seja, de 15 a 20 mil toneladas de dinamite explodindo. Tá? Então, 1 quiloton é a energia de 1.000 toneladas de dinamite explodindo. 1 megaton é a energia de 1 milhão de toneladas de dinamite explodindo. Tá? A Ivy Mike foi a primeira bomba de fusão nuclear, que ela já é de 1952. Ela tinha 10 megatons. O cogumelo dessa primeira chegou a 12 km de altura, dessa chegou a 40 km. Tá? Então já foi um crescimento gigantesco dessa daqui para essa pela forma tecnologia. A gente vai explicar cada uma depois com cuidado. A Tsar Bomba foi a bomba atômica mais forte que explodiu no mundo até hoje. Ela explodiu em 1961, foi de fabricação russa. Tsar Bomba ou Czar Bomba, ou seja, a imperatriz de todas as bombas, César, tá, de todas as bombas, a imperatriz de todas as bombas. Ela explodiu com 50 megatons e a metade da capacidade que ela poderia, porque com 50 já provaria que ela funcionava, economizaria material e evitar mais efeito de sujeira. O cogumelo dela chegou a 60 km de altura, tá? Então ela foi 10 vezes todas as bombas da Segunda Guerra Mundial e no momento da explosão ela chegou a 1% da potência do Sol. Tá? Então você vê o nível de potência envolvido nessas bombinhas. Tipos de bombas nucleares. Bomba de fissão, quebra do átomo. Então você vai trabalhar quebras de átomo. Bombas de fusão é a junção de átomos. Tá? Então a ideia é bem diferente. Os átomos, quando são átomos pequenos e você junta eles, isso libera energia do núcleo. Mas quando você tem átomos grandes, quando você quebra que vai liberar energia do núcleo. Então tem que ser átomos pequenininhos para fazer a fusão dar certo, ou átomos grandes para fazer a fissão. Tá? Átomos de tamanho neutro, tamanho médio, não vão servir para nada nesse sentido. Tá? Então vamos lá. Bombas de fissão pode ser de urânio ou plutônio. São os dois materiais que dão certo para isso.
Urânio é um minério extraído de minas e separado em centrífugas. Você vai separar o urânio 238, que são 99,3% do urânio que existe na natureza, do urânio 235, que esse aí que é onde o bicho pega. Que ele é só 0,7% do urânio da natureza, é o 235, que esse que é o perigoso, que é esse que permite dar reação em cadeia. E para você ter uma bomba nuclear, você tem que ter pelo menos 90% do urânio 235. Daí que vem o termo enriquecimento radioativo, porque você vai transformar de 0,7%, vai enriquecer a presença do 235. Até 90% dá para ser uma bomba nuclear. Uma usina nuclear trabalha com 5 a 10%. Um submarino nuclear tem que ter um rendimento melhor, então tem que ter uns 20% do urânio 235. Mas para ter uma bomba nuclear tem que ter 90%. Então, por exemplo, uma usina nuclear ou um submarino nuclear nunca terão uma explosão nuclear, porque nunca terá uma reação em cadeia. Tá? Reação em cadeia com bomba de urânio só a partir de 90% de enriquecimento. Tá? Totalmente fora da realidade. Um reator nuclear ele pode explodir como uma panela de pressão, ele vai explodir a pressão. Foi isso que aconteceu em Fukushima, foi isso que aconteceu em Chernobyl, na Three Mile Island, que são os acidentes nucleares mais significativos da história. O plutônio. O plutônio nasce do urânio 238. Então, esse urânio que sobra, tá, que você descartou, né, que é a maioria, você pode transformar ele em plutônio. Tá? Para isso, você tem que bombardear ele com nêutrons em reatores nucleares regenerativos. E o que acontece? Você vai ter urânio 238, ele vai virar netúnio e depois ele vai virar plutônio. Tá? Urano, Netuno e Plutão era a ordem dos planetas, até Plutão ser rebaixado de planeta para planeta anão. Tá? Então, dada essa ordem, resolveram dar um nome desse novo elemento que descobriu como plutônio. O pessoal sabia que podia fazer bomba nuclear, sabia que daria certo com urânio. No meio do caminho descobriram o plutônio e começaram a trabalhar com ele. E as duas bombas ficaram prontas praticamente juntas. Tá? Tanto que a primeira a ser testada foi de plutônio. Bombas de fusão, como funciona? Bem, você tem aqui a de hidrogênio, tá? H, né? Bomba H, bomba de hidrogênio, bomba termonuclear, é tudo bomba de hidrogênio, tá? Ou aqui, ó, bomba atômica, não é tudo bomba atômica, bomba nuclear, é a mesma coisa. Hidrogênio. Isótopos pesados de hidrogênio. O hidrogênio comum, que é um prótonzinho ali de boa, feliz, com um elétronzinho ali, é a maior parte do hidrogênio que existe. Esse hidrogênio não dá para fazer fusão nuclear, não serve. Você tem que achar o hidrogênio pesado. Ou seja, o deutério, você tira da água pesada, ou o trítio. Tá? Mas esse hidrogênio, o deutério, ele tem o quê? Ele tem deutério, tem duas massas atômicas, e o trítio tem 3. Tá? Então é o seguinte, o deutério ele tem um próton e um nêutron. Tá? Tem um próton e um nêutron, tá? Número atômico 1, número de massa 2. O trítio ele tem um próton e 2 nêutrons. Tá? Então ele tem 3 de massa atômica, daí o trítio. Tá? A bomba de hidrogênio precisa de plutônio e urânio para dar ignição. Então o pessoal pega lá deutério, que tira da água do mar, faz lá um processo de destilação fracionada, consegue separar lá aqueles hidrogênios que são um pouquinho mais pesados, coloca lítio 6 junto, tá? Que ele vai se transformar em trítio num processo ali que nós vamos explicar mais adiante, e você usa o plutônio e o urânio para dar ignição. Então a bomba de hidrogênio tem 2 estágios. O de plutônio e urânio, que vai dar ignição, e o de deutério e o lítio 6, que vai virar trítio, que vai gerar uma energia muito maior do que a do plutônio e do urânio. Tá? Outro tipo de bomba de fusão é a bomba de nêutrons. Tá? É uma bomba de hidrogênio fraca de uso tático. Tá? Então, ela é mais fraquinha e ela é propositadamente mais fraca. Por quê? Porque ela libera mais nêutrons e raio-x que o normal, ao usar níquel ou cromo para dificultar a absorção de nêutrons no interior da bomba, permitindo que escapem. Então, o objetivo da bomba de nêutrons é fazer o quê? É você matar por radiação, tá? E não pela onda de choque, pelo calor. Você quer matar de uma forma radioativa. Para que serve isso? E a bomba ela é mais fraca, a explosão. Imagina que soldados inimigos invadiram a sua cidade.
E você não quer destruir a cidade inteira, você quer matar só aqueles soldados inimigos, então você usa a bomba de nêutrons. Tá? Ela tem essa vantagem, mas ela não é a mais energética para arregaçar tudo geral. Como ela mata por envenenamento radioativo, tá? Ela mata de uma forma mais parecida com armas químicas. Então, ela é mais cruel do que as outras. Ela consegue ser ainda pior nesse sentido. Tá? Então, o pessoal ficou um pouquinho mais assustadinho com essa. E foi as últimas tecnologias. Alguns poucos países chegaram a fazer, depois oficialmente desativaram todas elas. E aqui nós temos o caso da bomba suja. Tá? Ela não é nuclear, e sim qualquer material radioativo que é espalhado através de explosivos comuns para matar através de contaminação radioativa. Então, um terrorista pode pegar, sei lá, Césio-137, por exemplo, coloca em volta de um monte de dinamite e explode isso numa estação de metrô, ou vai com um avião de pulverização de fazenda, né, e joga isso em cima da cidade, né, daria uma contaminação radioativa muito grande, com uma bomba ou sem, no caso, mas a ideia da bomba suja é essa. A energia que ela libera é mínima, é só do dinamite em si, tá? Não tem o efeito da reação em cadeia, mas ela leva contaminação radioativa. Tá? E para um terrorista é o mais fácil e barato para se obter. Bem, arsenal nuclear em 2017, estimado pelo Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Essa pesquisa que eu fiz aqui foi em 2018. Eu peguei esse arquivo, arrumei 2 errinhos de digitação que tinha e agora estou gravando para pôr no YouTube. Se tem alguma novidade, não estou sabendo. A Rússia, em 2017, a estimativa de 7.000 armas nucleares, 7.000 ogivas nucleares. Um míssil nuclear pode ter várias ogivas. Então, o número de ogiva, 7.000. Estados Unidos, 6.800. França, 300. China, 270, Reino Unido 215. A China, ela está ali no patamar entre França e Reino Unido em termos de potência nuclear, em termos de armamento. Entretanto, o número de soldados chinês tem de sobra. Paquistão, 135, Índia, 125. Israel, estima-se que 80. Tá? Israel não declara que tem nem que não tem por questões estratégicas. Coreia do Norte, estima-se que na faixa de 15 armas nucleares. O total estimado, quase 15.000 armas nucleares, ou seja, uma estimativa de 14.934. Rússia já teve 25.000, hoje tem 7. Estados Unidos já teve 15.000, hoje tem 6.800. No mundo foram feitos 2.000 testes nucleares. Então, 2.000 bombas nucleares, ali aproximadamente o valor, é o que já foi testado, que já explodiu no mundo inteiro. Mais informações sobre o arsenal nuclear. Já tiveram armas nucleares como membros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cazaquistão, que em 1990 desarmaram ou cederam à Rússia esse armamento. A África do Sul, em 1991, abriu mão do arsenal nuclear no fim do apartheid, para não cair na mão de outros governos africanos, que também são comunistas. Por que tem tanta miséria e ditadura na África? Comunismo em larga escala. Israel não confirma nem nega, porque as duas opções dariam problemas estratégicos. Há um teste em 1979 que ninguém assume autoria e se acredita que seja de Israel. Brasil, Alemanha e Japão são potências nucleares dormentes, podendo fabricar quando quiser, possuem tecnologia, instalações e recursos. Nós vamos falar ainda da bomba atômica brasileira. Acordo histórico de 12 de julho de 2018. Tá aí o tio Donald Trump, tá? Infelizmente agora perdeu o poder com o ilegítimo bidê, que subiu lá, uma criatura abominável sentada onde não devia estar. Nós temos ali esse gordinho xarope da Coreia do Norte. Vamos lá. O acordo que foi feito, que agora com o ilegítimo bidê dificilmente será cumprido, que era a total desnuclearização da Península Coreana, ou seja, Norte e Sul. Mas o texto é vago e nem informa o formato e os prazos. É melhor que os Estados Unidos conseguiram? Sim. Alguém realmente acredita no gordinho? Não. Eu não. Trump afirmou que os Estados Unidos vão parar os exercícios militares na Coreia do Sul. O que vamos fazer é parar os jogos de guerra e vamos economizar bastante dinheiro com isso. Então, ele reduziu os treinamentos na região, que seria parte do acordo de desnuclearização. Tá? Aqui, como a palestra foi aplicada em Birigui, que é a cidade ali, aqui pertinho de Araçatuba, de onde eu moro, onde estou gravando isso aqui, né?
e de onde o INAP também, né, que é o Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais, que coordena o evento Cosmos, né, sediado, eu resolvi fazer essa comparação. Então, a estimativa da população mundial de 2017 foi de 7,6 bilhões de pessoas. Tá? E aqui nós temos aqui as proporções de cidades. Né? Por exemplo, nós temos umas quase 3 mil cidades com mais de 150 mil pessoas. População de Araçatuba estimada em 2010 de 178 mil e uns quebradinho, população de Birigui de 105 mil e uns quebradinho. Tá? Logo, estamos entre as 15 mil maiores cidades do mundo. Tá? Talvez Birigui não. Tá? Então, se você fosse distribuir uma ogiva nuclear para cada cidade, coisa que não tem nada a ver com a realidade, daria mais ou menos em torno disso daí. Tá? É lógico que numa situação real, uma guerra nuclear, você gastaria isso em cidades de grande importância. Por exemplo, Washington e Moscou receberiam uma carga gigantesca de ogivas nucleares. Tá? O Brasil, se numa situação de conflito, cidades que teriam maior risco seriam as cidades mais importantes, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Tá? Talvez Belo Horizonte e outras, tá, capitais que teriam risco maior. Uma guerra nuclear regional pode desencadear uma guerra nuclear global, e nesse caso ela seria uma guerra total. Tá? Temos aqui a questão seguinte: segundo Olavo de Carvalho, os comunistas agitaram o começo da Primeira Guerra Mundial para usar do caos para sua revolução. Então também não seria impossível isso. O pessoal também agitar para, numa situação de instabilidade, destruição de potências mundiais, querer usar isso a favor deles. A instabilidade política mataria ainda mais depois? A Guerra Fria foi um conflito entre dois sistemas políticos. Então, mesmo que você houvesse um conflito, teria isso daí. Bem, técnicas de sobrevivência. Segundo o programa A Prova de Tudo do Discovery Channel, com Bill Gross, em um ataque nuclear você deve, primeiro, procurar um local subterrâneo para suportar a radiação, onda de choque, ar quente e a precipitação radioativa. Tá? É lógico que se você tiver o mais distante o suficiente para aguentar isso. Tá? Segundo, aguardar 3 ou 4 dias, porque nisso terá se dissipado 90% da radioatividade. Um ser humano suporta isso sem alimento. Ficou outro erro de digitação aí. Então é o seguinte, 3 a 4 dias se dissipa 90% da radiação no ambiente. Tá? Então, bombas nucleares são um problema sério, mas olha, Hiroshima e Nagasaki são habitadas hoje em dia. Tá? Então, o pessoal às vezes ambientalista, mais pacifista, dá umas exageradas aí nas coisas para querer fazer mais drama. É lógico que uma arma nuclear faz um estrago grande, mas você já tem ali essas proporções. Ao sair do abrigo, se proteger com sacos plásticos e máscaras improvisadas e correr para longe. Depois disso, jogar fora e se lavar em água segura o máximo possível. A bomba nuclear libera durante a reação a radiação gama. Tá? E depois sobra o material radioativo. Esses ficam grudados e liberando. Quando os átomos vão quebrando, vão liberando radiação gama depois. Tá? Esses sacos plásticos e máscara é para esse material radioativo que sobrou, esse pozinho metálico, desses metais pesados ainda que ainda estão sofrendo decaimento radioativo, assim para o saco plástico grudar neles, não na sua roupa, grudar na máscara e não ir para o seu pulmão. Tá? Essa é a intenção para esse material radioativo que ainda está liberando um restinho de radiação. Vamos lá, como é uma explosão nuclear? A liberação de energia gama evapora a bomba e corpos perto da explosão, deixando só a sombra. Radiação gama é onda eletromagnética, como a luz, e não gera resíduo radioativo. Tá? Quando a explosão lá em Hiroshima deixou algumas sombras no chão, queimou, evaporou a pessoa e queimou menos onde a pessoa estava na frente. Tá? Então o chão, a pedra ficou queimada, mas onde a pessoa estava queimou menos. Então, com a sombra. E a marca das sombras acabou sendo útil o pessoal confirmar que a explosão ocorreu exatamente a 60 metros do chão de onde eles planejaram, que isso daí daria o melhor efeito com as ondas de choque depois. Na rápida expansão forma-se, tal como em outras bombas, uma onda de choque supersônica que destrói prédios. A explosão é acima do solo para ter a onda e a sua reflexão. Então você tem lá a onda de choque batendo no chão e depois a outra onda refletindo vindo. Então você tem duas ondas de choque batendo para arregaçar o máximo possível e aumentar o efeito da bomba. Do ar aquecido pela radiação vem a onda de gás quente,
que queima tudo em um mar de chamas. Tá? Estar mergulhando protege da radiação, onda de choque e gás quente. Teve um garoto em Nagasaki que estava mergulhando. E quando ele voltou do mergulho, já tinha passado a radiação, a onda de choque e o ar aquecido. Tá? Ele sobreviveu a isso. Depois ele migrou para o Brasil, no interior do estado de São Paulo, não lembro a exata cidade agora. E eu vi esse documentário, estava falando sobre natação, ele contou a história dele. Tá? Então foi um sobrevivente, ficou velhinho ainda. Tá? Então a água protegeu ele bem da radiação. O ar, quarto ponto. O ar é ionizado e gera pulso eletromagnético, que destrói equipamentos eletrônicos a uma distância maior do que os outros efeitos, exceto o avião do presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, se você tiver uma blindagem metálica, fica mais protegido. Se você colocar lá, sei lá, papel alumínio, folhas de ouro, em volta de todos os cabos metálicos, cabo coaxial, tá? Trabalhar tudo com isso, ele pode ter uma resistência melhor, tá, a esse pulso eletromagnético. Tá? Equipamentos sem proteção não serve. Computadores têm caixas metálicas ali no Winchester, na CPU, justamente para poder proteger de ondas eletromagnéticas, algum ímã passando ali perto, dar uma proteção melhor para o circuito. Tá? Então, isso é importante. Destrói equipamentos que não foram destruídos pelos outros efeitos anteriores, porque esse pulso eletromagnético atinge uma distância muito maior que o restante. Helicópteros podem cair, aviões podem cair. Quinto, o ar quente sobe por ser menos denso, tal como você viu nas aulas de física, e forma assim a imagem de um cogumelo com quilômetros de altura. Tá? Os resíduos radioativos serão dissipados na atmosfera local e na estratosfera, gerando uma nada agradável chuva radioativa com urânio e ou plutônio e no que eles se transformaram, tá? Que também são materiais radioativos. Vamos lá. Você tem o quê? Primeira coisa, radiação, onda de choque, ar quente, pulso eletromagnético, o cogumelo ali para ser visto de longe e a precipitação radioativa que vai descer dessa fumacinha aí do cogumelo. Significativo grau de semelhança de um ataque nuclear em Sodoma e Gomorra no texto bíblico. Vamos entrar em assuntos mais polêmicos ainda. Vamos lá, aqui é a parte do Gênesis, capítulo 19, de 23 a 28. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. Tá? Ele entrou na cidade, após 24 horas de viagem, que fala isso em outra parte do texto. O Senhor fez, ou ordenou, então chover fogo e enxofre, ou chuva de meteoros. Tem alguns teólogos que acreditam ser uma chuva de meteoros. Chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, junto com os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás, ou saiu da cidade para ver. Ló entrou na cidade, e lá dentro da cidade a mulher olhou para trás. Tá? Então, se conseguisse, talvez. Eu não tenho acesso ao texto original, nem entendo hebraico, tá? Mas talvez essa parte aqui na tradução poderia tornar um pouco mais coerente essa possibilidade. Ele tornou-se uma estátua de sal. Algumas pessoas que são carbonizadas e parecem muito com estátua de sal. Então tem um grau de semelhança legal aqui. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o local onde antes havia estado com o Senhor, deixando parar o seu olhar na direção de Sodoma e Gomorra e toda a região a sudeste do Mar Morto. Viu levantar-se do chão uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Então ele chegou um pouquinho mais para não pegar a liberação da radiação gama, se foi isso. Tá? Ou seja, ou gás metano liberado de um sismo. Tá? Então alguns estudiosos alegam também que o gás liberado de um sismo, ou seja, de um terremoto, também poderia ter gerado o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então é o seguinte, há muitas explicações diferentes desse texto. Tá? Então, por exemplo, poderia ter sido um ato puramente milagroso, poderia talvez ter sido chuva de meteoros, poderia ter sido esse gás metano liberado por um terremoto. Então são várias coisas que dão um encaixe legal. Ou segundo alguns teólogos também, poderia ter sido tudo uma alegoria e nunca teria acontecido isso de verdade. Tá? Eu acho muito interessante essa comparação aqui com o ataque nuclear. Então
Você acredita no que você quiser, eu não estou aqui para jogar uma coisa ou outra, mas esse grau de semelhança é legal e seria bom lembrar essa semelhança. Vamos lá. As 3 primeiras bombas atômicas. Elas tiveram potência de 15 a 20 quilotons mais ou menos. Primeira foi Trinity, tá? Tem um romance, tem uma música, não sei o que, Batendo o Coração, questão da Trindade, né? Então, o Oppenheimer, se eu não me engano, decidiu dar esse nome para ela. Então, deram o nome dessa bomba, que você tem uma foto. Ela explodiu dia 16 de julho de 1945 no Novo México, tá? Nenhum morto, né? Foi em Alamogordo, o lugar do Novo México. Ela estima-se que tinha 6 kg de plutônio. O plutônio ele chega na massa crítica com uma massa menor e ele tem um rendimento melhor que o urânio, tá? Então, qual foi o processo nuclear aqui? Você tinha urânio 238, então foi transformado em netúnio 239, depois plutônio 239, que foi que apareceu no outro slide lá, tá? Bem, essa bomba pequenininha, ela ficou menor do que a esperada, a Little Boy, por isso ganhou esse nome, né, de pequeno garoto ou garotinho, tá? Sem referência a algum antigo governador do Rio de Janeiro. Ela explodiu 6 de agosto de 1945 em Hiroshima. A estimativa em torno de 140 mil mortos, tá? Foram 50 kg de urânio, 1 kg sofreu fissão, 1 grama virou energia, tá? O urânio se transformou em criptônio e bário, são 2 materiais radioativos ali, tá? Ou seja, de 1 kg virou criptônio e bário, e sobrou 49 kg de urânio, chovendo de radiação ali em Hiroshima também. Depois vem a Fat Man, tá? Ela explodiu 9 de agosto de 1945. A cidade programada para ela explodir era Kokura, mas estava nublado. O alvo alternativo foi Nagasaki. Tá? Sorte de Kokura, azar de Nagasaki. Nagasaki tinha um relevo montanhoso, por isso o número de mortos foi menor, foi 70 mil mortos. Ela também tinha 6 kg de plutônio, tá? Que era a mesma tecnologia da Trinity. Tá? Teve um soldado japonês que ficou ferido na explosão de Hiroshima, levaram ele para Nagasaki e ela foi bombardeada e ele sobreviveu também a esse ataque. Ele é a única pessoa no mundo que sobreviveu a 2 ataques nucleares. No caso de Hiroshima, eu lembro também de uma história de uma menininha de 9 anos que ela ficou com preguiça de tirar o pijama e de ir para a escola, e quando a bomba caiu, ela estava com 2 camadas de roupa, e na distância que ela estava, isso permitiu que ela sobrevivesse. É o único caso que eu conheço onde a preguiça salvou a vida de alguém. O bombardeio de Hiroshima, tá? Aqui tem o avião, tá? O piloto foi o Paul Tibbets. O nome Enola Gay, que é o nome do avião, é o nome da mãe dele, tá? Então, essa aqui é a tripulação que lançou a bomba atômica em Hiroshima. Era um bombardeiro B-29, tá? O resto eu já falei. O avião soltou a bomba a 9 km de altura e ela explodiu 44 segundos depois, a 60 metros acima do solo, para otimizar a onda de choque. O cogumelo teve 12 km de altura e o avião recebeu a onda de choque da explosão já a 20 km de distância. Tá? Então é o seguinte, o cogumelo chegou a uma altura maior que o avião estava voando. O pico do Everest, que é o ponto mais alto do mundo, ele chega a 8 km acima do nível do mar. Tá? Então o avião estava voando a uma altura acima do Monte Everest. E o cogumelo passou a altura do Monte Everest em 50% a mais, 1,5 vezes a altura do Everest. E isso a bomba de Hiroshima, que foi um estalinho, que não foi nada comparado com aquelas que vieram depois. O contexto do ataque nuclear ao Japão. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão era aliado dos nazistas e dos fascistas, então ele estava bem do lado errado. O Japão, cuja cultura é baseada na honra, fez um tratado de não agressão com os Estados Unidos e os atacou pelas costas em Pearl Harbor. Os americanos entraram na guerra com sangue nos olhos contra os japoneses. Os Estados Unidos jogam a bomba no Japão com o argumento: nossos filhos estão morrendo na guerra e mais irão morrer, então que morram os filhos deles.
Tá? É cruel? É. Guerra é cruel, guerra é feio. Tá? Não tem opção bonita quando a guerra se torna necessária e indispensável. Tá? Existe a questão da guerra justa, foi definido por Santo Agostinho, e a guerra que foi travada, a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra justa. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão também, que estava nessa onda, precisavam ser derrotados. Tá? Isso era necessário. Tá? Agora o seguinte, foi feio? Tinha alternativa? Olha, podiam insistir na guerra por mais tempo, tá? Mas depois você mandar tantas pessoas do seu povo para a morte, você tem que mandar mais ainda. Então eu não jogo pedra no presidente dos Estados Unidos, que teve que tomar essa decisão e usou esse argumento. Tá? Duro para os japoneses, triste, mas eu sou descendente de italiano. Se fosse necessário derrotar a Itália fascista, eu precisasse mandar jogar uma bomba na Itália, ia me doer o coração, mas os fascistas da Itália teriam que ser derrubados. Tá? Não tinha opção, eu teria que fazer isso. E vamos àquela pergunta dura e cruel. E se fosse o contrário? E se o Japão aliado de nazistas e fascistas tivessem a bomba e não os Estados Unidos? O que teriam feito e o que diriam? Tá? O pessoal, o gordinho lá da Coreia do Norte já falou com muita satisfação o desejo de fazer os americanos morrerem em um mar de chamas. Tá? Então, provavelmente que aqueles japoneses daquela época iriam fazer isso. Ou os alemães nazistas daquela época, ou os italianos fascistas daquela época, também não pensaria duas vezes, teriam usado contra os americanos e teriam comemorado, tá, com muita bebida isso aí. Ataque em Hiroshima, então vamos lá, temos o ataque em Hiroshima em 6 de agosto, passam 3 dias e o Japão não se rende. Ataque em Nagasaki em 9 de agosto, tá, e o Japão se rende em 14 de agosto. Então passou mais 5 dias depois do segundo ataque nuclear para eles se renderem. Tá? Foi difícil para os carinhas se render. Se não tivessem jogado as armas, também teria sido difícil forçar uma rendição. Teria que entrar na cidade, derrotar trincheira a trincheira cada parte do país. Provável, né? 2 bombas atômicas, 200 mil mortos. Tá? Então, 2 bombas nessa faixa. O Japão ele teve, durante a Segunda Guerra Mundial, uma ideia assim, muito né, interessante, que foi de fazer uns balões de ar quente feito de papel e madeira, colocar umas bombas com contador. E soltaram aquilo. E as correntes de vento sobre os oceanos levavam isso lá para os Estados Unidos. Aí, de repente, aí a bomba soltava, eles tinham calculado quanto tempo ia demorar para chegar lá, e caía. Então começou a cair umas bombas em plantação, do nada ali, acharam essas coisas de papel e foram investigar. Eram os japoneses que tiveram essa ideia terrorista de querer aterrorizar os americanos com isso, e viram qual que era a cidade. Era uma cidade inteira construída em madeira que estava fabricando isso. E eles tinham que atacar, né? Como se ataca uma cidade de madeira? Bomba incendiária. Mataram 100 mil pessoas. Morreram, né, com um ataque. Ou seja, proporcional a uma bomba nuclear também. Vamos lá. 200 mil mortos em armas de bombas atômicas. Toda a Segunda Guerra Mundial, 57 milhões de mortos. Logo, 0,35% das mortes foram causadas por bombas nucleares. Se não tivessem caído, jogariam a bomba na Alemanha, na Itália, a morte por arma nuclear horrível. Sim, isso tudo é fato, tá? Morrer por uma explosão nuclear, os efeitos da radiação é terrível. Voltar no tempo e matar Hitler quando bebê, ô ideia genial. Aqui você vê algumas fotos do Hitler de bebezinho, com cara de bobo, e depois de moleque chato, essa praga maldita do inferno, tá quente, é no inferno Hitler, tá? Então aí a cara dele, moleque xarope, esse nojento. Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial matou 9 milhões. A Segunda Guerra matou 57 milhões. O comunismo matou 100 milhões. E se a Guerra Fria tivesse virado a Terceira Guerra, quantos morreriam? Tá? Olha só, 100 milhões, vocês podem somar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E não chega no que os comunistas mataram do próprio povo. Bem, se alguém conseguisse voltar no tempo com a brilhante ideia de matar Adolf Hitler quando era apenas um bebê, provavelmente adiaria a Segunda Guerra para quando todos os países envolvidos no conflito já tivessem armas nucleares. Tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, várias nações do mundo sabiam que daria para fabricar isso. Que demoraria, custaria caro, seria difícil, mas o próprio Japão tinha projeto, era um dos países que tinha projeto de construir armas nucleares. Tá? Aqui você tem aqui a cena do filme Deadpool 2,
tá? Aqui é uma cena pós-crédito, ele mataria um bebê com o nome de A. Hitler, tá? Então, infelizmente, se fosse possível viajar no tempo, isso não seria uma boa ideia. Pelo menos é o que eu imagino que acabaria sendo uma ideia ruim, tá? Produção de urânio. Como você produz urânio? Se alguém quiser fabricar uma arma nuclear, vamos começar a explicar isso agora. Não dá para você bancar de MacGyver e fazer isso com chiclete e clipe de papel, tá? Então, primeiro você tem o minério do urânio. Esse amarelinho aí, ele é óxido de urânio, tá? É o yellow cake, ou seja, o bolo amarelo. Você tem ali o urânio 3, oxigênio 8, né? Você separa ele. Tá vendo a pessoa ali do lado? A mão dela, o corpo dela segurando um tonel ali. Olha que terrível. O pessoal passaria com medo, uma distância gigantesca. O funcionário tá aí, essa distância, tá? A quantidade de urânio 238 é só 0,7% que você tem ali. Então, tá? Não é tão letal assim. Centrífugas aqui são centrífugas brasileiras. Tá? Elas poderiam chegar a gerar urânio com 90% de enriquecimento, que daria para produzir uma arma nuclear. E você poderia produzir isso. Tá? Não é só você ficar usando ela tempo suficiente. Então o Brasil tem condições, se ele quiser, ele pode produzir isso. Então nós temos ali como funciona a reação. Tá? O urânio 235 recebe um nêutron, ele vira urânio 236, fica instável, quebra, se transforma em criptônio e bário, em isótopos radioativos dele, libera mais 3 nêutrons. Quando você tem uma massa, uma quantidade suficiente para ser a massa crítica, dá para começar a ter uma reação em cadeia. Então, e aí essa quantidade que libera consegue fazer o efeito. Olha só as pastilhas de urânio enriquecidas a 10%. Aqui fotos de material produzido no Brasil. Isso é o que é usado em reator nuclear. O cara está segurando com a mão, tá? Ele está segurando isso com a mão, tá? Então a gente vê, sabe que o material é perigoso, sabe que é letal, causa problemas, mas olha, não é o que a imprensa mostra. Você tem que aprender a parar de não acreditar na maneira que a televisão fala. Ainda mais se vem daquela merda da Rede Globo, tá? Então você precisa ficar esperto com isso daí. Produção de plutônio. Tá? O bombardeio de urânio 238 pode ser por um acelerador de partículas ou em um reator nuclear regenerativo, que pode usar o plutônio 239 para gerar energia. Tá? Então você tem aqui todo o processo, você chega com um nêutronzinho, urânio 235 virando criptônio e bário. Tá. Aqui, urânio 238, se for ele que receber, ele pode se transformar nisso aqui, sai um positron, esqueci o nome dessa partícula aqui. Aí você vai ter, acho que um muon, não é outra coisa. Você tem o netúnio, depois o plutônio. Tá? O tempo de vida, o decaimento aqui, esse daqui para cá ele demora um tempo de decaimento de 2,4 dias. E o plutônio ele costuma desaparecer depois de uns 24 mil anos. Por isso você não encontra plutônio na natureza. Eles não duram muito. Aqui a questão das configurações atômicas. Isso aqui é uma foto de uma bolinha de plutônio. Tá? Ainda que quente, né? Foi derretida para ficar nesse formato. Ou dependendo de estiver liberando radiação para isso. Várias cargas de dinamite explodem apertando plutônio. Aqui é uma bomba de plutônio. Como que ela funciona? Você tem várias cargas nessa animação aqui. Você tem pequenas explosões. Tem explosão. A onda de choque dessas explosões vai apertar bem igualitariamente aqui uma carga de plutônio. E esse plutônio sendo apertado, ele chega numa densidade tal que o que ele libera naturalmente de nêutrons vai ser o suficiente para dar uma reação em cadeia. Então ele está lá liberando nêutrons, isso é normal, mas quando você aperta ele, ele vai ter uma densidade tal que o que ele vai liberar de nêutrons vai ser o suficiente para gerar uma reação em cadeia no processo. O que é a massa crítica? O programa 1000 Formas de Morrer conta a história de um cientista que em 1945 usou tijolinhos de carboneto de tungstênio para refletir nêutrons emitidos pelo plutônio. A massa de plutônio ficou supercrítica e a emissão de raio-x levou o cientista a uma morte lenta e dolorosa. A massa crítica é a quantidade necessária do material
que permite uma reação nuclear em cadeia autossustentada. Colocar um refletor de nêutrons aumenta a massa crítica porque menos quantidade de material consegue manter a reação em cadeia. Então, ele estava usando certos materiais ali, tá, para poder gerar essa massa crítica. Então, numa bomba nuclear vai ter que ter um material radioativo que vai ser apertado, vai ter a carga de explosivo que vai apertar o material radioativo, vai ter que ter os elementos que vão refletir os nêutrons ali no processo para poder concentrar mais ainda em vários desenhos, arranjos que obtenham a melhor eficiência no processo. Então nós não temos na internet planos de fabricação, mas com certeza deve ter vários modelos diferentes de bomba com maior ou menor eficiência. Por isso que o pessoal chegou a fazer 2.000 testes nucleares, não só para mostrar, olha, eu tenho essas armas ou elas funcionam, mas para testar a forma de ter mais eficiência desse processo. Então vamos lá, bombas de fissão. Tá? Aqui você tem uma bomba de urânio, desse lado aqui, tipo a Little Boy, aqui uma de plutônio. Uma massa de urânio 235 é lançada contra outra massa maior, comprimindo as duas até a densidade fazer com que os nêutrons emitidos naturalmente comecem uma reação em cadeia. Precisa possuir uma massa mínima, que é a massa crítica, e ter enriquecimento de 90%. Então tá aqui. Tá? Você tem alguma coisa, vai explodir e vai impulsionar esse pedacinho de urânio amarelo aqui, que vai bater aqui, apertando o sistema inteiro, o resto do urânio, tá? E você vai fazer. Essa velocidade, acho que é mais de 900 metros por segundo, tá? Ele vai ser lançado aqui, vai apertar tudo aqui dentro e vai gerar a reação nuclear. E aqui provavelmente vão ser materiais que vão ajudar a refletir os nêutrons para conseguir melhorar o processo. Tá? Então aqui, por isso que ela é comprida, essa de urânio. Aqui, a gordinha por quê? Porque você vai apertar o plutônio por todos os lados. Esse efeito deve funcionar melhor com o plutônio. Os caras calcularam, viram, e cada uma chegou no formato daquilo que teria a melhor forma de dar certo para aquele material utilizado. Essas duas bombas ficaram prontas juntas na mesma época. A massa de plutônio 239 é comprimida na explosão de várias cargas de dinamite até a sua densidade fazer com que os nêutrons emitidos naturalmente comecem uma reação em cadeia. Tá? Semelhante ali. O plutônio é envolto de urânio 238 para refletir os nêutrons, prendendo-os em torno do plutônio. Então você também usa esse material aí no processo. Produção de deutério, tá? O hidrogênio com duas massa atômica 2, e trítio, que é o hidrogênio com massa atômica 3. O deutério é retirado da água por destilação fracionada, separando a água pesada da normal. Apenas 0,015% da água do mar que a gente encontra no planeta Terra é água pesada. Tá? O trítio é produzido bombardeando lítio 6 com nêutrons, sendo o lítio 6 apenas 7,5% do lítio encontrado. Então, o lítio é mais fácil. Então, esse material vai ser mais fácil achar. Lítio é usado em baterias. Tá? Então, nós temos aqui o lítio 6, recebe um nêutron, ele vai virar hélio mais um trítio, tá? Mais energia que libera também no processo. Temos aqui esse trítio mais o deutério, os dois são somados e vira hélio, tá? Que vai liberar um nêutron mais energia. Tá? Então você tem esse aqui que é o processo da bomba de fusão. Aqui você tem a mesma coisa desenhada. Fusão nuclear ocorre com deutério e trítio. Então você tem o deutério e o trítio, um próton e um nêutron, um próton e dois nêutrons. Como eu já falei antes, isso não acontece com a maior parte do hidrogênio. Tá? A grande maioria do hidrogênio tem na natureza, 99,9, quase 8, 9 aqui, ele é o quê? Ele é composto só de um próton. Um próton é um elétron feliz, bobo, girando ali em volta dele. Só isso. Então, esse hidrogênio comum não dá para você fazer fusão nuclear. O que o Sol faz? Ele faz isso aqui. Acabando o hidrogênio do Sol, ou seja, o hidrogênio pesado, que é deutério e trítio, ele vai ter que fazer reação nuclear com outras coisas. E aí ele vai se transformando, ficar vermelho, vai inchar no processo e vai engolir a Terra também. Tá? Talvez até perto de Marte ele chega. Mas a estimativa para ele estar fazendo engolir a Terra daqui a 5 bilhões de anos.
Entretanto, mais cedo que isso, uns 200, 100, 200 milhões, já se espera que a temperatura seja suficiente para não ter mais água líquida na Terra. Então, esse planeta não vai durar para sempre. Tá? E segundo as estimativas atual, é na faixa de alguns milhões de anos só. Então, é bom de tratar de colonizar outro lugar e não se matar de idiota antes disso também. Não emporcalhar o planeta também é uma boa ideia. Aqui o hélio, tá? Ele acaba quebrando aqui, liberando e acaba sobrando isso aqui. Reações sem resíduos radioativos. Essa reação nuclear não gera resíduo radioativo. A do deutério, trítio, a reação de fusão. Mas numa bomba de fusão você usa um pouco de plutônio e urânio. Esse material vai gerar o lixo radioativo, mas numa porcentagem bem menor. Tá? As bombas atômicas vão ficando velhas com o tempo, então é natural o pessoal às vezes desarmar elas. Então, se tinha 45 mil e ficaram só com 15 mil, certamente são as mais modernas. Então, aquelas que matam mais, isso é verdade, são mais destrutivas, mais potentes, mas também que, por sua vez, deixem menos lixo radioativo. Será que algum ambientalista vai ficar feliz com isso? Acho que não. Vamos lá, desenho de Teller-Ulam. Tá? Então, esses dois tiozinhos aqui, ó, o Telen e o Ulam, não lembro qual que é qual, mas vamos lá. Você tem o primeiro estágio, que você vai ter plutônio e urânio, que vai gerar a explosão. Depois você vai ter o lítio 6 e o deutério. O lítio 6 vai virar trítio e o deutério, todo mundo vai ser fundido aqui. Então, nós temos aqui, ó, um explosivo comprime o núcleo primário de plutônio e deixando crítico dessa forma se inicia a fissão. Algumas bombas usam um pouco de urânio junto, a mistura de plutônio e urânio. Aqui, ó, vai ter a liberação de radiação gama, de nêutrons, tudo aqui junto. Ó. E esse material, nesse formato aqui parabólico, vai refletir e jogar em cima dessa parte aqui, ó, do combustível de fusão. Fissão do núcleo primário emite raio-x que são canalizados. Ah, tá. A explosão nuclear, ela gera raios gama. Ela gera tudo quanto é tipo de radiação. Raio gama, raio-x, luz visível, infravermelho, ondas de raio, solta tudo, tá? E raio-x no processo. Esses raios-x são interessantes aqui, tá? Então eles refletem ao longo do interior do invólucro, irradiando a espuma de poliestileno que enche o canal, tá? Então, eles vão afetar tudo isso aqui. A espuma de poliestireno, tá certo? Falei certo? Torna-se um plasma, comprimindo o secundário e uma vela de ignição de plutônio. O plutônio veio com a tradução aqui, acho que da Wikipédia, tá? Dentro do secundário, inicia a fissão fornecendo calor, tá? Então, você gera todo esse efeito aqui. Comprimindo e aquecendo o combustível de hidreto de lítio, inicia a reação de fusão e o fluxo de nêutrons começa a fissionar o material da calçadeira. Então vamos lá. Aqui tem alguns desenhos de um efeito mais moderno. 2 estágios, como um sanduíche de materiais nucleares para se obter a maior eficiência possível. Então, você vai estar vendo a minha imagem aqui, pegando um pedacinho, tá, desse desenho, desse cone aqui, tá? Que, ó, é isso aqui, tá? A mais nova bomba nuclear dos Estados Unidos, a W-88, tem um formato de ovo de carga primária como a principal inovação dessa bomba. Então, é um X-egg nuclear, tá? Então, uma bomba de hidrogênio é um hambúrguer duplo, tá? Que nem um bom e velho Big Mac. Não sei se o McDonald's vai gostar dessa comparação, tá? Então, nós temos aqui, ó, o material, tá? Esse aqui, você vai ter a ignição, libera, vai refletir aqui, vai apertar. Então, você tinha esse primeiro formato cilíndrico, que é como nasceu a ideia, e depois o pessoal também mudou para outros formatos que obtiveram um resultado melhor. Então você tem aqui ó, a comparação de uma ogiva, aqui é o desenho de uma W87, tá?
A W87 é de 1986, a W88 também é de 1980 alguma coisa também. Depois pararam de produzir armas novas. O tamanho de uma pessoa. Aqui você poderia, na ogiva de um míssil, você pode ter várias, então ele vai para o espaço, solta essa casquinha que cai em várias ogivas em lugares diferentes. Por quê? Porque você pode atacar várias cidades diferentes e várias ogivas pequenas você explode em lugares diferentes, você soma aquilo ali. Você gastar toda aquela energia, todo aquele material numa única explosão, num único ponto, ia destruir menos se você jogasse e fizesse uma chuva de ogivas em lugares diferentes. Você destrói uma área maior. E você ainda pode controlar e direcionar essas ogivas para algumas cidades diferentes. E se o inimigo destruir o míssil, depois que ele antes dele abrir, destrói todas as ogivas. Mas se o inimigo conseguir destruir as ogivas, ele vai ter um monte para interceptar e destruir. E normalmente elas são soltas lá no espaço. Então lá do espaço elas já caem nesse formato em lugares diferentes. Então, esse míssil vai, leva lá em cima e de lá elas simplesmente vão cair já abertas em lugares bem longe um do outro. E são essas ogivas que você vai ter alguma chance de poder destruir no meio do caminho e cada míssil já vai ter um pacote delas. Mais moderno míssil russo, o Satan II. O russo escolheu um nome para assustar ainda mais o inimigo, né? Além de alguma simpatia pelo fedorento enxofre ali, né? Então esse aqui é o míssil Satan I, tá? Desenvolvido em 1974, uma ogiva planadora, potência, segundo os russos, de 20 megatons, ou segundo estimativa, não sei, né? O míssil Satan II é esse outro aqui, anunciado por Putin em 2018. Eles mudaram o míssil, tá? Não que tivessem construído ogivas novas, deve manter o que já tem ali. Aqui, o Satan II transporta de 10 a 16 ogivas a 20 vezes a velocidade do som, tá? Distância de 10 mil quilômetros, de polo a polo, a Terra tem 12 mil. Então você consegue mandar qualquer ponto do planeta tranquilamente. Dispositivos defensivos indetectáveis. Então é para você, o míssil tem meios de defesa. Se você mandar um outro míssil para derrubar ele, der um tiro nele, usar laser contra ele, ele tem alguns meios de proteção, pelo menos segundo os russos. E difícil para ser detectado por radar também, nem aviões invisíveis. E segundo os russos, pode varrer do mapa o Texas, tá? Submarinos nucleares. Então, submarino nuclear da classe Ohio. Cada uma dessas escotilhas abertas é o lugar que pode lançar um míssil nuclear. Então, submarinos nucleares, eles podem, eles são bases de lançamentos móveis que podem estar em qualquer lugar do mundo, inclusive perto do seu país, para ser mais difícil você se defender desses mísseis. Um submarino nuclear americano de classe Ohio pode levar 288 ogivas nucleares e o russo da classe Borei 2 pode lançar 200 ogivas. Submarinos nucleares podem ser reabastecidos com combustível nuclear a cada 15 ou 20 anos. Tá? Então, o material nuclear do reator nuclear para fazer o submarino se mover, ele dura aquele combustível de 15 a 20 anos. O primeiro submarino nuclear do mundo, o Nautilus, nos anos 50, ele rodou o mundo inteiro, tá? Andou com uma carga de plutônio de uns 5, 6 quilogramas de plutônio, tá? O equivalente à bomba de Nagasaki, ou a Trinity. Tá? E a radiação que ele liberava para a população de passageiros ali era menor do que a radiação que você tem em um dia de sol na praia. Então, para você ver, o submarino nuclear é seguro para quem trabalha nele lá. Estima-se que exista no mundo de 135 a 145 submarinos nucleares ativos, sendo Estados Unidos 66, Rússia 40, China 12, França 10, Reino Unido 10, Índia 2 e projeto sério de fabricar só o Brasil. Tá? A Índia acho que tem um alugado da Rússia ainda. Projeto nuclear do Irã. A tecnologia nuclear iraniana é muito inferior à brasileira. O Irã afirma que sua pesquisa nuclear só é para fins pacíficos, tá? E eu vou acreditar nisso, né? O discurso de ódio contra Estados Unidos e Israel é comum no mundo islâmico. Vai você não ter discurso de ódio lá, os caras matam você.
E se a intenção do Irã é varrer Israel do mapa, ele diria isso oficialmente agora? Não, eles querem matar tudo, né? Ele odeia, volta e meia estão anunciando isso, né? Mas fala que o projeto nuclear é pacífico. Imagina assim, não. O Irã apoia o terrorismo? Apoia. Estados Unidos e Israel acreditam no pior. Eu também. Aqui o titio Trump, tá, rompe pacto nuclear com o Irã e reimpõe sanções, tá? O Barack Obama ficou lá facilitando o desenvolvimento do Irã, né? Ou seja, comunista é uma desgraça mesmo. E o ilegítimo bidê, certeza que vai facilitar isso e é um problema sério para o mundo. Projeto nuclear da Coreia do Norte. Uma linda democracia de partido único com campos de concentração para quem fala mal do governo e os parentes de quem falou mal. Seu amado líder mandou executar com tiro de bateria antiaérea um general que bocejou em um desfile militar. Odeiam a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos. Coreia do Norte, coisa linda. Tá aqui, ó, o gordinho baitola da Coreia do Norte lá e olhando lá uma arma de fusão nuclear, tá? Em setembro de 2017 tiveram seu primeiro teste uma bomba de fusão nuclear de 50 a 60 quilotons. Então a primeira bomba que eles fizeram decente, né, foi de 2017. Teve as de 2002, 2001, não lembro agora, que eram umas coisinhas fraquinhas, tá? 2005, 2006, sei lá, tá? Mas eram umas coisinhas fraquinhas, bem menor que a de Hiroshima e Nagasaki. Aí em 2017 já chegaram a bombas de fusão de 50 a 60 quilotons, então desenvolveram uma forma de ter bombas altamente perigosas e tamanhozinho pequeno também. Em novembro de 2017 se tornaram capazes de lançar mísseis para todo o mundo, exceto a América do Sul. São capazes de lançar devastador ataque contra a Coreia do Norte com milhões de mortes. Então, tem a Coreia do Norte, um bando de maluco com armas nucleares na mão. Tá? Russo e chinês não é bonzinho, tá? Mas eles não são alucinados ao nível da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o nível mais hard ainda de loucura. Brasileiros fazem piada com o alcance de mísseis da Coreia do Norte. O problema é que essas piadas não duram muito, tá? Logo pode alcançar aqui também. Bomba atômica brasileira. Durante o regime militar, nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil teve um projeto secreto de construção de armas nucleares que foi desmantelado em 1990. O local de teste seria um buraco de 320 metros no Pará. Iam jogar a bomba no buraco do Pará. Sacanagem com o Pará. Houve uma corrida nuclear entre Brasil e Argentina. O país possui o Brasil, né, possui a quinta maior reserva de urânio do mundo, centrífugas, pessoal técnico, estima-se, né, segundo o site, não sei lá o que eu achei na internet lá, que em um ano se consiga iniciar a produção de várias bombas por ano. O exército brasileiro é o segundo maior do continente americano. Tudo bem que os Estados Unidos é o maior exército do mundo, tem muito exército no mundo maior que o Brasil, né? Mas no continente americano a gente fica em segundo. É até maior que o Canadá, que o México, são países mais poderosos. Houveram ameaças da Bolívia e da Venezuela de invadirem o Brasil em 2016 no impeachment da ANTA, devido à coligação do Foro de São Paulo, que até então a imprensa fingia que não existia. E continua fingindo aí. A merda da Constituição atual de 1988 restringe as atividades nucleares ao uso pacífico. O governo brasileiro assinou o Tratado de Proliferação de Armas Nucleares na América Latina e Caribe em 1994, com aquele merda do FHC. E outros dois tratados em 1998, também com aquele merda do FHC. O Tratado de Não Proliferação Nuclear e o Tratado de Abrangente de Proibição de Testes Nucleares. Tá? Então nós temos probleminhas. Sobre Constituição, eu talvez seja o único professor de física no mundo que criou a sua própria Constituição. Então você entra lá no meu site farley.net, procura por proposta de Estado, e eu tenho uma Constituição inteirinha lá. Aqui o titio Enéas. A bomba atômica é fundamental, não para jogar em ninguém, mas para sermos respeitados. É o que em geopolítica se chama de dissuasão estratégica. O
o Enéas era a favor de construir uma bomba atômica. Aqui um dado interessante: se o Brasil tivesse construído a bomba atômica, o que teria acontecido? Já teriam roubado ela. Nossa triste realidade, se a gente tivesse construído bomba atômica naquela época, provavelmente já teriam roubado. Tá? A minha opinião, construir ou não construir uma bomba atômica no Brasil, teria que avaliar bem a situação, tá? Se nesse momento histórico é melhor ou não. Tá? Eu não sei. O que eu faria se eu pudesse, eu mudaria essa Constituição, já porque eu não gosto dela mesmo, sairia desses tratados nucleares se sair valesse a pena, e manteria o desenvolvimento da tecnologia de forma pacífica, ou seja, centrífugas, reator nuclear, se pudesse mandar fazer mais, eu faria, aumentaria, e lançamento de satélites, tá? Para você poder transformar isso em míssil se necessário. Se fosse preciso, teria condições mais rápidas de produção disso, mas eu teria mais cautela, teria que estudar muito o assunto para poder tomar uma decisão dessa ou não. O que eu entendo até agora, eu deixaria, digamos, mais encaminhado, mas se eu faria ou não, tomaria cuidado. O que é importante é o seguinte, é que a nação brasileira, o povo brasileiro tem que ser soberano, tá? Se deseja fazer ou não, e ter bem avaliadas as vantagens e desvantagens disso. Mas é algo que tem que estudar bastante. Guerra cultural no contexto da guerra nuclear. Vamos lá. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal de 2008, do Steven Spielberg, se passa durante a Guerra Fria. Numa cena, o reitor Charles Stanford diz a Indiana Jones que quando se procura comunista dentro das universidades é que a paranoia já passou dos limites. Tá? Mas em outra cena, a agente russa Irina Spalko diz que eles iriam penetrar na mente das pessoas e elas se tornariam comunistas sem saber o que são. O FBI acreditava que a Rússia fazia isso e estava trabalhando nisso. Tá? E de fato eles estavam. Tá? Então a tal paranoia, a caça às bruxas que o FBI cometeu, que no filme fala o seguinte, né, que o FBI encontrava comunista até na sopa. Tá? E o pior que é verdade, olha aqui, ó, por que eles achavam isso, né? Olha o que o Antônio Gramsci, esse comunista italiano, filho de uma prostituta, montou. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Tá? É lógico que esses xingamentos aí eu não usei na palestra lá do Sesc, tá? Eu estou manifestando minhas opiniões políticas mais tranquilamente agora, porque essa gravação está para o YouTube. Mas vamos lá. Olha o que o Spielberg falou, tá? Ali. Foram as 8 horas mais importantes da minha vida, sobre o encontro que ele teve com Fidel Castro, lá em Cuba, em 2002. Quanta mulher na vida para ele falar isso, ele foi falar isso do Fidel. Tá bom, né? O Spielberg faz uns filmes muito legais, mas infelizmente você pode perceber que essa classe artística de Hollywood está toda inclinada e é militante a favor da esquerda, do comunismo. Tá? E tudo isso para isso. Então, por exemplo, o que aquela agente russa queria, que era dominar a mente das pessoas, usando o poder daquela caveira de cristal, era o que de fato acontecia com a psicologia. Ninguém precisava de uma caveira de cristal mágica de outro planeta, de outra dimensão, do raio que o parta, para querer fazer isso. Era simplesmente que a psicologia, e os caras estão fazendo isso nas universidades, jornalismo, professores estão levando a desgraça para o mundo. Minha classe profissional propagando a desgraça na face da terra, levando o comunismo. Tá? Um bando de professor vai queimar no fogo do inferno, junto com alguns alunos peste. Vamos lá. Paralelo entre armas de fogo e armas nucleares. A grande mídia omite 2 fatos cruciais sobre o desarmamento. Primeiro fato: todo ditador sempre desarma a população para não ter resistência e existir possibilidade de um genocídio. Exemplo, aquele canalha nojento e asqueroso do Adolf Hitler. Os atentados com malucos armados nos Estados Unidos só acontecem nas gun-free zones, tá? Ou seja, as zonas livres de armas.
Porque é proibido estar armado e ninguém será resistência para o maluco. Você já viu algum maluco entrar armado numa delegacia e matar de 30 a 50 pessoas? Não! Eles vão fazer isso nas escolas, universidades, no cinema, qualquer lugar que seja proibido você estar armado. Porque não tem ninguém para defender. Ele mata mais. Né? E a imprensa não fala isso. Esses canalhas da imprensa não falam isso. É silêncio total. Por quê? Porque no fundo eles querem isso. Eles querem te matar. A Guerra Fria foi o conflito entre dois sistemas políticos. Ambos controlam acesso de pessoas. Tá? Ambos controlam acesso de pessoas. Um para quem está fora não entrar e o outro para quem está dentro não sair. Tá? Você tem muros. Tá? Muro de Berlim. O que era o Muro de Berlim? Para quem está fora, para quem está dentro não sair. Tá? Você não podia sair do país. Estados Unidos, o tio Trump queria colocar um muro lá nos Estados Unidos para não deixar imigrantes ilegais entrarem nos Estados Unidos. A China construiu uma muralha. Alguém fala mal da China por causa disso? Não, né? O Vaticano é murado, tá? Mas tem gente lá que reclama de outro país querer pôr muro. Quando o Reino Unido desenvolveu armas nucleares, os Estados Unidos, seu aliado, fez cara feia? Não, lógico que não, né? E quando a China fez o mesmo, a Rússia, sua aliada, fez cara feia? Não, né? Tá? Deixando as máscaras de lado, a questão não é ter armas ou não ter, e sim se elas são de seus aliados ou de seus inimigos. O discurso pacifista pode ser um cavalo de Troia? Será? Será? O pensamento... É preocupante a imagem de vários desarmamentistas com seguranças armados e esses caras chamando você de hipócrita. Que coisa! Essa frase aqui do agente K do MIB. Eu assisti MIB, eu tinha que guardar de cabeça essa frase, mas eu acabei... Ela está um pouquinho distorcida, tá? Então, o pensamento humano é considerado uma doença infecto-contagiosa em algumas galáxias, tá? Aí o que eu não falei lá na apresentação do Cosmos daquele dia, mas é o que eu quero dizer que esse pensamento comunista, esquerdista, eu considero uma doença infecto-contagiosa. Tá? Acho que se encaixa um pouquinho legal com isso daí. Aqui, neuralizador, né? Então você apaga isso da sua memória, finge que nada aconteceu, tá? Então acho que os homens de preto não vão gostar de você ficar sabendo desses fatos que eu estou falando aí. Fim, tá? Essa apresentação está disponível no meu site, em www.farley.net. O meu nome é com I, tá? Aqui a cena, uma cena do Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, 2008, quando ela fala, eu quero saber, me conte tudo que você sabe. Tá? Então, será que um dia a gente tiver contato com uma civilização milhões de anos mais avançadas, os reflexos das questões filosóficas, teológicas e políticas, o que vai ser para a gente, né? Isso é interessante. Mas, tá, acabou-se a primeira gravação de vídeo que eu estou fazendo para o meu canal no YouTube. Assistam, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E tchau, até a futura apresentação. A próxima que eu vou gravar ainda hoje é a introdução à política para católicos. Acho que dá para gravar ainda hoje, tá? Então, tchau, gente.